Oi, turma. Vamos falar agora sobre as terminologias que são muito usadas em bioinformática e etapas de montagem de um genoma. Então, a genômica, né, só conceituando, é o ramo da biologia molecular que estuda o genoma completo de um ou mais organismos. Então, ela se encaixa, né, dentro do conceito de ômicas ou ciências ômicas, e como o nome indica, né, a genômica junto com a transcriptômica, a proteômica, metabolômica, etc., fazem parte desse conjunto, né, das ômicas. O sufixo, né, oma, significa conjunto de, e pode ser entendido como o estudo de um conjunto inteiro de moléculas, ou seja, uma análise em larga escala. A genômica, né, ela se preocupa com o sequenciamento do genoma completo, como eu acabei de falar, e isso gera um grande volume de informação, né? A etapa seguinte, depois de aplicar a metodologia, passar pelo sequenciamento, né, com aqueles sequenciadores que a gente viu, e possivelmente outros, a etapa seguinte é a montagem desse genoma. Então, depois disso, né, esse genoma ele vai ser avaliado do ponto de vista estrutural, comparativo, e vai ser feita uma anotação funcional. São vários objetivos, né, quando você sequencia um genoma, mas um deles é identificar os genes, as suas funções e mecanismos associados. Então, aqui nós vamos a algumas terminologias que eu achei importante que vocês entendam até para entender as aulas quando a gente tratar desses termos. Uma delas é a read. Read é o nome que se dá a sequência que foi gerada pelo processo de sequenciamento. Então, o que sai do sequenciador são reads, né? Essas reads, como elas não são ainda, não sofreram nenhum tratamento, são chamadas de reads brutas, ou raw reads, né? Também podem ser chamadas de raw data. E essas reads, elas podem ser sequenciadas só numa direção, né? Nesse caso, elas recebem só o nome de reads, mas quando elas são sequenciadas pelas duas pontas, né, que são reads, digamos assim, com maior confiabilidade, né, elas são chamadas de reads paired end, ou mate pair. E essa terminologia de bioinformática, como vocês vão ver, tem muitos termos em inglês, e até hoje se usa muito o termo original para várias coisas em inglês, por quê? Porque a gente precisa dos softwares, os softwares têm tudo em inglês, então até nos livros muita coisa acabou ficando com essa mesma terminologia, então são muitos anglicismos, como eu digo. O outro termo é contig, que é a junção de duas ou mais sequências com base na complementaridade dessas sequências, né? Em geral, pelas pontas, elas têm regiões que se complementam, então, isso permite que essas reads sejam associadas, formando sequências maiores. Há sequências que saem, né, há reads que saem do processo de sequenciamento, que elas não formam contig, elas não têm complementaridade com ninguém. Essas reads a gente chama de singlets. Então, são reads que não foram reunidas por não apresentar similaridade suficiente com nenhuma outra sequência. O outro termo é unique. Unique é um conjunto não redundante de moléculas. Eu vou mostrar um slide para vocês entenderem melhor. Então, nós temos aqui o produto do sequenciamento, né? Seriam as reads. Então, quando essas reads têm complementaridade, elas se juntam e formam contigs, né, que são grupamentos de reads. Então, aqui tem um contig, né, com 4, outro com 4, e aqui essas sequências, os singlets, elas não têm complementaridade com ninguém. Todo esse conjunto aqui, ele não pode ser redundante com mais ninguém no genoma, eles têm que ser, essas sequências são sequências únicas,
senão elas estariam juntas formando, né, contíguos maiores ou outros contíguos. Então, essas sequências no seu conjunto são chamadas de uniques ou também de unitags. O termo tag em inglês significa uma etiqueta que associa aquela sequência com uma outra sequência maior. Então, no caso aí, isso representa um pedaço, né, da sequência do genoma. O outro termo que se usa muito é trimagem. Ele vem do inglês também, trimming, que é o ato de aparar, ou seja, o processo de sequenciamento, como vocês viram, né, ele pode precisar da ligação de sequências barcode, de adaptadores, principalmente nas extremidades, né? Essas extremidades não pertencem à sequência do seu interesse, do organismo do seu interesse, elas foram ligadas para que o processo de sequenciamento ocorresse. Então, esse ato de limpar, de aparar, né, essas sequências, né, é chamado de trimagem, né? Na época em que a gente sequenciava tudo com Sanger, a gente usava muito vetores também. E quando ia a sequência, né, os vetores eram para clonar a sequência. Então, os vetores, quando chegava a sequência, também a gente fazia uma limpeza de vetores. Então, esse processo ele é super importante para você não achar que aquela sequência é do organismo, quando ela é uma sequência associada com o processo, com a metodologia. O outro termo é scaffold, significa em inglês armação, ou seja, você une vários contigs para gerar sequências maiores, né? Numa situação ideal, por exemplo, digamos, humano, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, né? O nosso genoma tem 23 tipos de cromossomos. O ideal seria que tivesse 23 scaffolds, ou seja, todo mundo, na hora de montar, se associou e você conseguiu cobrir o genoma inteiro com aquela montagem. Mas nem sempre isso é possível, né? Muitas vezes a gente tem alguns desafios, né, nessa montagem. Então, aqui, né, novamente, né, os contigs, os singlets e os uniques, e aqui um termo também que se usa quando você compara reads entre si para gerar contigs, é o processo de clusterização, em inglês clustering, né, ou agrupamento em português. Quando a cobertura de sequenciamento ela é boa, menor o número de singlets. Você vai ter um número maior de contigs, quer dizer, as reads vão se associar pelas pontas, e vai ter poucas sequências, digamos, meio que órfãs, né, que não associaram com ninguém. Então, se você tiver na sua montagem muitos singlets, pode significar que você precisa aumentar a cobertura. A gente vai falar novamente sobre esse termo cobertura. Um passo, né, para essa etapa de clusterização, né, a fase de sobreposição, né, também chamada de overlap step. E nessa fase, um algoritmo que é baseado num gráfico chamado de gráfico de Brugin, aliás, esse gráfico ele usa uma base estatística para testar realmente se aquele contigo, se aquela região de overlap, ela é confiável, ela é realmente a região que você acha. Então, aqui está mostrando, né, o passo inicial, onde você tem a sequência que você sequenciou, você gerou, que você colocou na máquina de sequenciar, né, no sequenciador. E aí, como Illumina, por exemplo, a gente tem várias sequências curtas, né? Então, não tem a sequência toda. Então, aqui está mostrando um exemplo de sequências curtas que são derivadas dessa sequência, né? Aqui, um alinhamento direto, né, dessas sequências, né? E incluindo essas regiões aqui, onde houve esse overlap aqui, o que seria o CAMER, né? E aí, aqui, o que é que o software faz? Ele faz uma reamostragem disso, né?
quebrando essas sequências e reamostrando, nesse caso aqui em 4 mers, que seria tetrâmeros, né? Sequências de 4 nucleotídeos, e testa essa nova montagem para validar aquela montagem inicial. Então, eu coloquei aqui um link mostrando, onde tem uma explicação muito boa. Se vocês quiserem, isso não vai ser cobrado de vocês, mas se vocês se interessarem. A outra coisa é a profundidade de cobertura, né? Em inglês, coverage depth. Na verdade, essa cobertura, ela pode se referir ao genoma todo. Então, por exemplo, se eu tenho um genoma ele tem 2 bilhões de pares de bases, o ideal é que eu sequencie pelo menos 10 vezes esse número. Então, eu sequenciaria 20 bilhões de pares de bases, quer dizer, eu sequenciaria cada região do genoma pelo menos 4 vezes. Para mim, 5 vezes, 10 vezes, aliás. Para mim, é ter uma boa montagem. Só que algumas regiões acabam sendo sequenciadas mais do que outras, né? Tem artefatos, né, das sequências que implicam nesse resultado. Então, você também pode avaliar a cobertura em nível de sequência, não só em um genoma inteiro, quando você entrou com essa informação, né, no sequenciamento, mas na hora que você montou. Então, aqui está mostrando, né, um alinhamento que se refere a essa sequência aqui, que está aqui em azul, na base. Então, vejam que tem regiões aqui da sequência que não sofreram sequenciamento, elas estão totalmente sem nenhum representante. Em compensação, ó, nós temos essa região aqui, que dessas 4 sequências, todas as 4 têm sequências. Então, esse T é uma sequência que ela tem uma cobertura de 4 vezes, né? Aqui, por exemplo, esse A uma vez, né? Esse G aqui, ó, 3, esse T aqui 2 vezes, e essa região, por exemplo, do G, não teve cobertura nenhuma. Então, essa cobertura, o ideal é que todas as regiões tenham uma cobertura ótima, né? De preferência mais de 10 vezes. Por isso que muitos, embora o mínimo seja 10 vezes, muitos projetos sequenciam uma cobertura bem maior do que essa, de 30, 40 vezes. A outra questão são alguns parâmetros que a gente precisa avaliar quando sequencia um genoma, né? Os parâmetros da montagem, né? Eu vou falar só algumas coisas bem importantes, mas eu coloquei aqui um link mostrando vários outros parâmetros, além desses 2 que eu estou colocando aqui. Esses parâmetros, normalmente, eles são descritos no momento em que você vai publicar esse genoma e que você vai depositar, porque é importante eu saber se esse genoma, por exemplo, tem uma boa cobertura, se ele gerou contigs longos ou contigs scaffolds, né, longos ou curtos. Então, um dos parâmetros é chamado de N50, esse é bem importante. Isso define qual comprimento do contig mais curto, considerando 50% dos melhores contigs, ou seja, aqueles maiores. Dentro desses 50%, qual é o comprimento do contig mais curto? Então, eu coloquei um exemplo aqui, né, de um genoma nosso, onde esse valor era de 33.050 pares de bases, né, ou bases, né? Então, nesse caso aqui, já no transcriptoma, o N50, ele também pode ser calculado para um transcriptoma, mas você tem que pensar que você não tem cromossomos, você tem só RNA mensageiro, né? São transcritos. Então, aqui um exemplo de 1480, que é o valor que tem para um dos nossos transcriptomas, né? O N50 tem outros parâmetros, por exemplo, o N90, que seria a mesma coisa, a menor sequência, se você considerar as 90% maiores de todas, né? Para você entender isso. Esse valor, ele te dá meio que uma mediana, né? Do que é que você vai ter ali daquela sua montagem
e quem avalia essa montagem, os seus dados, etc., essa é uma informação que é bastante importante. O outro valor é o conteúdo GC, né? O conteúdo GC, ele é, em geral, único para cada espécie, né? Então, você sequenciar uma espécie, você pode avaliar esse conteúdo GC. Em geral, isso é usado para genomas, mas você também pode usar para transcriptomas, para outras ômicas, né? Definidas por nucleotídeos. Então, ele é calculado por essa fórmula, né? Quer dizer, o total de bases pareadas GC dividido pelo total de A, T, G e C vezes 100. Né? Então, aí você vai ter o conteúdo GC. Uma outra terminologia é sequência consenso. Essa sequência consenso, você usa muito isso, por exemplo, nós usamos quando a gente avalia evolução de gene, evolução de sequência, mas também você gera um consenso quando você, na hora da montagem, você tem variações entre os contigs ou entre as reads. E aí, na hora que você vai ter lá o scaffold, uma determinada sequência era A, e, digamos assim, 50% era A e 50% era T. Então, você vai ter uma dúvida com relação a essa posição. Então, isso a gente gera gráficos parecidos com esse aqui. Esse aqui é relativo a essa sequência aqui, tá? Que são sequências de organismos diferentes, nesse caso aqui, tá? Então, mas você vê, ó, essa posição C, ó, o consenso ele é 100%, aqui é o gráfico de conservação, ele é 100%, então aqui é um C com certeza, né? Mesma coisa esse G, mas, por exemplo, aqui, ó, nessa posição aqui, nós temos mais T's do que C's, então vou ter aqui o T numa proporção maior e o C numa proporção menor. Esses alinhamentos que geram consenso, eles são muito bons também quando você quer desenhar oligonucleotídeos iniciadores, né, primers, para fazer reação de PCR. Que a gente, inclusive, tem um curso de desenho de primers que a gente dá. Agora, na pandemia, a gente não deu nenhuma vez, mas a gente pretende retornar esse curso, porque ele é muito procurado, né, por pessoas que trabalham com PCR. A montagem do genoma, né, chamada de genome assembly, né, ela pode ter duas formas, né? Uma delas é chamada montagem de novo e a outra montagem por referência. Por exemplo, a montagem de novo nós usamos para uma planta arbórea da caatinga, que é a catingueira, a gente gerou o genoma dessa planta e nós não temos nenhuma espécie próxima e nenhum dado da mesma espécie nos bancos de genes. Nesse caso, o ideal é você fazer a montagem ignorando tudo que existe nos bancos de genes. Então, essa montagem é feita comparando só as sequências entre si, formando contigs, formando scaffolds, e aí depois você vai fazer a anotação. A outra opção, que é o caso de um outro genoma que a gente tem, que é o genoma da videira, nós sequenciamos o genoma de um porta-enxerto, que ele é tolerante a uma bactéria, né, a uma doença causada por bactéria, e aí o que é que nós fizemos? A gente usou o genoma que existe da videira nos bancos de dados. Esse genoma, ele é um genoma que está muito anotado, já foi ressequenciado várias vezes, então, por isso, eu posso te chamar ele de genoma de referência, né? Mas eu pego esse genoma e uso esse genoma como referencial para a montagem do meu genoma. Então, essa montagem vai ser guiada por esse genoma, que é um genoma, em geral, muito bom, de ótima cobertura, excelente qualidade. O número de scaffolds é igual ao número de cromossomos dessa espécie, no caso a videira. Então, isso me facilita bastante a montagem e me agrega, ao mesmo tempo que eu monto, já uma comparação entre o genoma que eu estou sequenciando e o genoma de referência que está disponível.
Então, aqui só mostrando que essa montagem por referência, né, ela pode ser feita com sequências Illumina, por exemplo, que tem reads curtas, ou sequências longas, né, como o PacBio e o Pacific Bioscience, né? Então, no caso, o Nanopore. No caso aqui, as reads curtas, as etapas são ou você pega as reads e alinha direto no genoma de referência, ou você primeiro alinha essas reads entre si, forma scaffolds, né? Seria agrupamentos e contigs, né? Primeiro gerou contigs, depois gerou scaffolds, e depois você alinha no genoma de referência, né? Então, dessa forma, você consegue, por exemplo, fechar buracos que essas sequências longas aqui, elas não estavam associadas, mas o genoma de referência, ele guia você, né, para entender a ordem desses scaffolds. Já aqui, ó, com reads longas, isso é bem mais, digamos assim, prático, né? Por quê? Porque você pega essas reads longas, você pode colocar elas diretamente contra-alinhada, né? Mapeando essas reads longas no genoma de referência, ou da mesma forma, você pode primeiro montar essas reads longas entre si e depois montar esses scaffolds delas contra o genoma de referência. Então, aqui só mostrando as etapas, né? Todas as montagens, elas têm uma avaliação de qualidade das suas sequências. Então, essas sequências, elas saem com parâmetros que permitem que você exclua, né, sequências que não têm a qualidade que você gostaria de ter. Então, é importante você fazer essa remoção de sequências de baixa qualidade. Depois você remove esses adaptadores, né? No caso aqui é essa parte que eu chamei de trimagem, né? E aí você vai definir os parâmetros de montagem. Como eu mostrei agora, né? Tem vários parâmetros para montagem de referência, no caso a montagem de novo também, né? Então, os softwares, eles têm parâmetros que podem ser ajustados conforme a sua demanda, a sua necessidade, o seu tipo de dado, né? Aí realiza a montagem, avalia a montagem, e se estiver tudo ok, você vai ter o rascunho do genoma. Quando a gente trabalha com montagem de novo, raramente você já vai ter um genoma de referência na sua primeira vez que sequenciar. Então, costuma se chamar, nesse caso, de rascunho de genoma, e não genoma de referência. Para a montagem do tipo de novo, uma coisa que é interessante e pode ser feita é que você separe fragmentos longos, né? Por exemplo, braços, cromossomos inteiros, e você fragmente esses fragmentos e gere fragmentos menores, né? Para entrar no sequenciador, aquele de alta fidelidade, né? O Illumina, aquele que é com base no sequenciamento por ponte, né? Então, o que é que acontece? Na primeira etapa, você isola DNA de alto peso molecular, aí você vai ter uma molécula grande, né, longa, com vários milhares de pares de base, e aí, para você entrar naquele sistema de sequenciamento, você tem que picar essa sequência, mas você faz isso de um jeito que você sabe que elas pertencem todas juntas ao mesmo cromossomo ou braço cromossômico. Essa etapa é chamada de shotgun. Então, você sequencia tudo isso misturado, né? A terceira etapa, né? Você leva esses fragmentos gerados pelo shotgun para o sequenciador. Esse shotgun, em geral, é um corte que não é baseado em enzima de restrição. Por quê? Porque a enzima corta sempre no mesmo local e você não vai ter a sobreposição, né? Então, em geral, se prefere métodos mecânicos para cortar o DNA, né? E aí, depois, você vai alinhar, né, esses fragmentos pelas pontas, gerando os contigs,
e sequências maiores também, né, que são agrupamentos de contíguos, os scaffolds. Só coloquei esse slide para que vocês tenham noção de que o genoma plastidial e mitocondrial, eles têm características interessantes, né, que, em geral, demandam montagens diferentes. No caso do plastidial, é mais fácil quando você usa a montagem de novo, que é uma espécie que não tem, né, referência nem nada. Por quê? Porque os cloroplastos, os plastídeos, eles têm um genoma circular com muitas regiões conservadas. Então, você pode guiar essa sua montagem jogando contra dados que estão depositados nos bancos de dados. Da mesma forma, a gente faz isso com as mitocôndrias, né? Então, depois que você limpou, né, aqueles adaptadores, etc., você mapeia essa sequência contra aquilo que está no banco. Então, com base nisso, essa montagem, digamos assim, ela se torna mais fácil. Do ponto de vista prático, né, como é que se faz para montar o genoma de um vírus, né? Vírus tem genomas menores, então, vírus de RNA, você isola e, para sequenciar, a gente converte para DNA, né? A gente usa a transcriptase reversa e converte para DNA. Por quê? Porque o DNA é uma molécula mais estável do que o RNA. Por isso, não se usa entrar, e os sistemas todos eles são baseados, né, nas bases do DNA e não do RNA. Então, nesse caso, você converte para DNA e você leva para sequenciar, dependendo da técnica, você fragmenta, ou dependendo da técnica, você corre uma corrida longa, né? Se o vírus for DNA, você faz a mesma coisa, só que você não precisa converter, né? Ele já é DNA. No caso de procariotos, né, o ideal é isolar plasmídios separado do genóforo. Por quê? Porque pode ser difícil você conseguir montar junto, né? E no caso de eucariotos, a gente tem o DNA extranuclear e o nuclear, né? O extranuclear tem metodologias específicas que permitem que você separe essas moléculas para o sequenciamento, porque elas têm peso menor, elas têm a característica de ser circular, então tem uma série de etapas que você consegue separar e sequenciar em separado, né? E o nuclear, em geral, você faz uma extração especial chamada MaxiPrep, onde você cuida muito para ter fragmentos longos. Depois que você separar, extrair esses fragmentos longos, você antigamente fazia clonagem em vetor, mas hoje a gente faz tudo por sequenciamento direto, Illumina, né? Então, nesse caso, esses fragmentos curtos, você joga tudo de uma vez, né, no sequenciador e depois faz a montagem por bioinformática. É muito legal quando você consegue ter, além do sequenciamento de reads curtas, também o sequenciamento de reads longas, né? Ou PEC-Bio ou Nanopore. Então, nesse caso, a gente tem uma facilidade maior. Então, a montagem do genoma, ela é baseada, como eu falei, na união desses fragmentos, né, para gerar fragmentos maiores. Então, as reads que saem do sequenciamento, elas devem ter regiões que são semelhantes a outras reads, né, que vão permitir que elas sejam mergidas para gerar fragmentos maiores, né? E aí a junção desses contigs, né, que é o conjunto de reads, vai gerar o que está sendo chamado aqui de supercontigs, mas poderia também ser chamado de scaffold, né? Quando você tem, digamos, um braço, um cromossomo inteiro, uma sequência maior, né? E também a questão da sequência consenso, que eu expliquei para vocês. A montagem, quando você tem dois tipos de sequência, de sequências curtas e longas, ela é chamada de montagem híbrida, se você tiver os dois tipos, né?
Então, aqui nesse slide tem um link, né, de um trabalho mostrando várias estratégias, né, no caso de plantas, que tem uma variação muito grande de genoma entre os grupos e entre as espécies. O que está se usando muito é fazer o sequenciamento Illumina e o sequenciamento, por exemplo, PEC-Bio. E aí você usa esses dois tipos de sequenciamento para sobrepor esses sequenciamentos e gerar uma montagem mais fidedigna. Vocês devem se lembrar, né, que o PEC-Bio e o Oxford Nanopore eles têm uma taxa de erro maior do que a Illumina. Então, no caso aí, você usa essas reads longas para te guiar a montagem, né, como se fosse um genoma de referência, e depois, quando você for ver a confiabilidade das sequências, você prioriza a sequência Illumina, por causa da alta fidelidade do sequenciamento por aquela técnica. Aqui, então, só mostrando, né, que nós temos, né, de genomas completos uma quantidade grande de eucariotos, vírus, né? Genomas de organelas, eles também são depositados em separado nos bancos de dados, né? Então, plasmídeos, mitocôndrias, né? E genomas de eucariotos, a gente tem uma quantidade relativamente menor, por conta da questão que eu falei numa aula anterior, da diferença do tamanho do genoma e o desafio que é, né, você montar um genoma inteiro, sequenciar um genoma inteiro. Só queria comentar que as técnicas, elas evoluíram tanto, que nós temos também genomas de espécies extintas, de organismos extintos, né? Então, vejam aqui, esse dado aqui é de 2020, mas vejam, olha, mamíferos, né? Lagartos, anfíbios, insetos, plantas, né? Dinossauros, pássaros. Então, essas técnicas todas unidas e a bioinformática estão permitindo hoje que a gente consiga fazer coisas que há algum tempo atrás eram inconcebíveis. Eu assisti recentemente uma palestra de uma colega lá do Max Planck, da Alemanha, e eles sequenciaram o genoma de um hominídeo, de um ancestral, né, humano, usando o solo de uma caverna. Eles conseguiram, com fragmentos de maxilar e dentes, eles não conseguiram fechar o genoma todo. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram o solo da caverna, sequenciaram, filtraram do solo as sequências que eram confiavelmente de hominíneos, e com isso eles conseguiram fechar esse genoma. Então, hoje em dia, a bioinformática ela tem essa capacidade não só de ajudar na montagem, mas ajudar também a filtrar os dados, a aumentar a confiabilidade. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre as outras ômicas, né? E alguns desafios, mas essa aula aqui foi muito a parte técnica, né, e a questão das montagens. Então, eu espero que vocês tenham entendido, e se vocês tiverem dúvidas, né, não hesitem em perguntar, porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Com certeza, importante a gente discutir. Obrigada.